Brasil brasileiro, campo aberto pra cultura. Boa tarde, ouvintes. Obrigada pelo carinho da audiência. E se perdeu algum dos nossos programas, procure na página do Facebook. É Campo Aberto para a Cultura. E a nossa entrevistada de hoje é uma professora, uma agrônoma, engenheira agrônoma, professora da UFES, da Universidade Federal da Fronteira Sul, e vai falar de um tema que é agroecologia. Mas o que isso tem a ver com cultura? Sim, é cultura alimentar, é cultura de um modo de vida, de um outro modelo possível. E vou começar apresentando a Manuela e falando sobre o que é considerado no meio como os 3 princípios da agroecologia, que é socialmente justo, economicamente viável e ambientalmente sustentável. Dentro desses eixos, professora, gostaria que você discorresse falando um pouquinho, né? Vamos começar pelo socialmente justo. O que é isso na agroecologia e o que isso tem a ver com a cultura, né? Que o nosso programa é voltado para a cultura. Bom, boa tarde, Serli, boa tarde aos nossos ouvintes. É um prazer imenso estar aqui relacionando um tema que, a princípio, tem tudo a ver com a cultura, mas muito pouco reconhecido, muito pouco associado, né, ao aspecto cultural. Bom, a agroecologia, ela é uma ciência que ela deriva de um conhecimento, do entendimento de que a agricultura ela deve ser feita a partir dessa harmonia ambiental e, como uma atividade econômica e social, ela deve ser considerada, então, na amplitude dos seus aspectos da sustentabilidade. O cultura de agricultura tem tudo a ver justamente com esse aspecto social que você mencionou, né? A nossa agricultura, ela é uma herança de milhares de anos. No mundo estima-se que tenhamos 12 mil anos de fazer agricultura. Na nossa América, cerca de 8 a 6 mil anos. Significa que nós temos aí, então, toda essa carga, essa bagagem dessas populações que durante esses milhares de anos vem evoluindo, coevoluindo com o ambiente, manejando, transformando esse ambiente, cultivando a terra, criando animais e transmitindo principalmente, né, essas formas de fazer, essas formas de conviver para gerações seguintes. O que é cultura? O que é cultura. Por isso, em relação aos aspectos social da agroecologia, nós sempre afirmamos que o primeiro passo é reconhecer essa cultura, reconhecer esses conhecimentos, reconhecer essas tradições como uma referência importante da nossa forma de fazer ciência. A agroecologia, então, enquanto ciência que vem propor uma forma diferente de fazer a agricultura, essa agricultura mais harmônica, ela parte do reconhecimento de que os camponeses, as camponesas detêm, né, um conjunto de conhecimentos que são úteis e que podem nos ajudar a pensar essa nova forma de fazer. E o quanto que é sentido essa mudança na cultura de uma população quando a gente vai para uma região onde antes era bastante habitada, né, e havia ali o convívio dos moradores, e que quando se transforma numa área de monocultura, por exemplo, que perde tudo isso, né? Sim, a gente tem na nossa região da Cantu-Quiriguaçu diversos municípios que vêm passando por esse processo, né? Infelizmente, os dados do Instituto Brasileiro de Geografia, o IBGE, mostram que alguns municípios têm diminuído a sua população. E, infelizmente, a população do campo. São essas
famílias que mantinham esse modo de fazer e que, ao passarem por um processo de transformação, de tecnificação da agricultura, acabaram por perder a sua forma de fazer e muitas vezes acabaram sendo, de alguma forma, expulsas da agricultura, né? E, portanto, perdendo suas terras, perdendo sua cultura. Nisso, não se vai somente uma família, não se vai somente um tipo de cultivo, se vai toda uma forma de convivência. A gente percebe no interior hoje em dia a perda, por exemplo, das festas, e festas muito relacionadas à colheita, festas muito relacionadas a momentos importantes, ciclos importantes da nossa natureza. As fogueiras, né, agora que estamos no mês de junho, e até para dar um exemplo muito próximo aqui, né, um exemplo meu, eu sou nascida numa comunidade chamada Rio Bandeira, que fica hoje no município de Nova Laranjeiras. E daí fiquei 20 anos fora e há um tempo atrás, 2 anos atrás que eu cheguei de volta para morar aqui, eu quis visitar o lugar, né? Estava tendo lá a festa de São Pedro, que é um padroeiro da comunidade, que sempre foi uma festa muito grande, que iam pessoas de outras comunidades, né? Era um distrito grande ali. Aí eu quis visitar e fui justamente para a festa de São Pedro de 2015. Fui lá fazer uma cobertura tal, e reencontrar as pessoas. E daí me decepcionei muito, porque o lugar ele diminuiu muito, né? Então, hoje tem 1/3, digamos assim, dos moradores que haviam antes. O tamanho da festa já não é o mesmo, né? E o que dá de público na festa é muito de gente que vai de fora. Ainda vão por conta de parentes que tem lá. As estradas, né? Tudo mudou muito e não para melhor, infelizmente, né? A gente fica assim com um certo saudosismo. Nossa, mas eu passando por alguns lugares, nossa, mas aqui era muito diferente, porque havia presença humana, né? Havia esse convívio. Sim, esse êxodo a gente observa como uma tendência e ao mesmo tempo a gente percebe que nas festas que se mantêm, as comunidades que mantêm as suas tradições, as suas festas, como a população, mesmo já não residindo nesses locais, volta para esses locais, justamente porque existe esse aspecto cultural. Então, nós, enquanto seres humanos, não somos simplesmente seres econômicos. Então, uma família que desenvolve uma atividade econômica, uma agricultura, ela também está desenvolvendo ali, reproduzindo o seu modo de viver mesmo. Então, esse momento das festas, das celebrações, de encontrar a comunidade, de trocar sementes, de trocar informações, esses momentos são muito valorizados. E mesmo tomar café na casa dos vizinhos. Tomar café, de compartilhar a colheita, né? Comer pinhão, comer bolo de milho, enfim, coisas que a gente não encontra na cidade, ou se encontra na cidade não tem o mesmo gostinho, né? E é tudo vendido. A gente não vai lá na casa do vizinho tomar. Não é como no interior que a gente vai tomar café de graça lá na casa do vizinho. Sim, o café é bem mais saboroso, né? Com esse sabor de conversa. E justamente isso. Então a gente percebe que nós humanos precisamos disso. É parte da nossa tradição cultural. Mesmo pessoas crescidas em centros urbanos, como é o meu caso, se sentem bem nesses ambientes, né? Então, justamente porque são 12 mil anos de história que nós carregamos enquanto herança aí dos nossos antepassados. E as histórias, né, que se conta de uma geração para outra nas famílias, né, que se mantém. Por exemplo, nessa localidade que eu falei antes, a gente ouvia aquelas histórias de lobisomem, de boitatá, né? Isso tudo enriquece, né, aquela cultura local que em algumas regiões são umas e outras regiões são outras, mas que elas duram, né? E que quando a gente sente que isso tudo se perde, é uma perda cultural, sem dúvida. Sim. Esses saberes, eles são presentes e eles são parte de quem nós somos. E é essencial, e nos debates da agroecologia a gente sempre está resgatando a importância de manter, né, esses saberes. Então é uma ciência que enxerga as pessoas como um todo, não somente pelo seu aspecto da relação de fazer agricultura mesmo.
isso. Por outro lado, a gente tem tido experiências bem interessantes de comunidades que tentam resgatar essa cultura. Então a gente presencia eventos, né? E que é possível também, né? Que é possível, sim. A gente presencia eventos de festas da colheita, principalmente, que são momentos muito interessantes de troca. O Colégio Iraci Salete Strozak, na comunidade Centro Novo, do assentamento Marcos Freire, faz alguns anos já, acho que cerca de 5 anos, desenvolvido um momento que é justamente essa festa, né? E ele culmina num almoço e baile, e nesse momento é muito interessante ver a exposição de todos os produtos que que as comunidades trazem para a escola. Então as escolas têm buscado fazer isso, tem entidades que buscam momentos, né? As próprias prefeituras buscam valorizar momentos de resgate dessa cultura, e que tem tudo a ver com a nossa agricultura mais local, né? Uma agricultura e que depende do empenho de todos esses atores mesmo para que venha a acontecer esse resgate, né? Mas mudando um pouquinho de eixo, professora, a gente estava falando então até agora do que é socialmente justo, né? De que a gente não perca esses aspectos culturais, né? Essa coisa gostosa que é o convívio e que preserva a nossa cultura por N fatores, como a gente já mencionou aqui. Falando um pouco da parte ambiental, né? A gente tem dados de que a população mundial, até 2050, que não está muito longe, né? Nós já estamos em 2017, deve existir no mundo de 8 a 9 bilhões de pessoas. É muita gente, né? O que a gente pode esperar desse meio ambiente, dessa nossa atuação para que esse meio ambiente, e isso é um compromisso humano, né, de que a gente tudo que a gente faça hoje que não venha prejudicar uma vida futura, de que forma que a gente pode agir, né, no nosso dia a dia, na nossa rotina, para que a gente não acabe contribuindo com uma deterioração ainda maior da natureza. A gente passa por esse momento de uma superprodução de alimentos e uma agricultura que cada vez mais explora os recursos naturais, a princípio por uma desculpa de alimentar o mundo, sendo que nós já temos alimentos o suficiente para alimentar toda a população. Na verdade, apesar da estimativa de 9 bilhões ser alarmante, de pessoas ser alarmante, os dados que a própria Organização das Nações Unidas levantam é de que nós já produzimos alimento para 9 bilhões de pessoas, e nós somos somente 7 bilhões atualmente, ou seja, sobra alimento. Então existe um aspecto aí de um impacto desnecessário. Então começaria bastante por rever a forma de fazer essa agricultura sem necessariamente uma exaustão exagerada dos nossos recursos. Pensando mais para nós, enquanto pessoas, né, e que não necessariamente estamos desenvolvendo atividade agrícola, o próprio consumo desses alimentos que foram produzidos de forma mais harmônica com o ambiente, sem um excesso de uso de agrotóxicos, sem um uso de adubos sintéticos, sem uma exploração de água com grandes projetos de irrigação, né, como a gente observa, por exemplo, os plantios de frutas lá no sertão, ou mesmo em algumas regiões aqui no Paraná irrigadas, né? Então pensar uma agricultura que não desempenhe, não exerça uma pressão sobre esses recursos ambientais, naturais, e nós mesmos, consumidores, buscarmos esses produtos, já são formas bastante interessantes, né? Nós, obviamente, não vamos resolver o problema pelo consumo, mas cada um de nós pode contribuir para isso. Também buscar uma forma diferente de observar a nossa natureza. A gente tem uma relação muito distanciada, graças a esse avanço
ótimo que tivemos tecnológico dos últimos anos, né, um afastamento muito grande da nossa natureza e uma visão de que a natureza está lá para nos servir. E ela pode nos servir, ela pode nos fornecer produtos, mas ela também é importante para nos fornecer bem-estar. E se a gente não reconhece isso, a gente não vai dar valor em, por exemplo, ter um ambiente, uma área de proteção como um ambiente de lazer, uma área de um córrego, que como ambiente... Como pode ser bem aproveitado. Sim. Também dessa forma, e que, aliás, na nossa região faz muita falta, né? A gente percebe, eu que tenho filho pequeno, quando chego sábado, domingo, fico me perguntando, para onde que eu vou levar essa criança para passear num local gostoso, seguro, né? A gente não vem à imaginação um parque, né? Por exemplo, a gente tem aqui essa mata do jabuticabal, né? Que ela poderia ser muito bem aproveitada num parque, né? Sim, essa mata ela é um patrimônio cultural que a população de Laranjeiras tem um potencial tremendo. Além de ser resultado aí uma herança que a gente tem dos nossos indígenas que domesticaram essas jabuticabeiras e estão aí, esse patrimônio genético em pé, né, vivo, nós temos aí um ambiente muito agradável. Quem não gosta, né, de passear no meio às árvores? Então, com esse calorzinho agora do mês de maio, já surgiram as jabuticabas de novo. Sim, então elas estão aí e a gente poderia muito bem pensar na exploração desses recursos de uma outra forma. Então, iniciativas existem, Brasil afora, mundo afora, de reconhecer, então, o papel das comunidades que preservam esses recursos, reconhecer a importância de fazer uma agricultura sustentável, harmonizando, então, mantendo as jabuticabeiras em pé, mantendo o pinheiro araucária em pé, e para a gente poder ter pinhão agora na festa junina, né? E mantendo também espaços de lazer, espaços de turismo. Como uma coisa típica trabalhar. E a caráter da festa junina, né? Porque imaginar que é sem pinhão e só com produtos industrializados não tem a menor graça, né? Tem que ter pinhão, batata doce. Sim, vários produtos que agora é época e que, como a própria festa junina é uma festa de colheitas também, né? É o momento de apreciar, de aproveitar. Mas quando você falava da possibilidade, né, das jabuticabeiras, enfim, de pensar num parque ecológico naquela região ali do Jabuticabal, na área do mato ali, né? Que deve ser uma região, uma área pública. Isso não quer dizer que não possa ser produzido dentro de uma tendência agroecológica muitas coisas, né? Mesmo dentro de uma área como aquela, né? De uma área ambiental com preservação de mata, de água, né? Existem as culturas que coexistem e que não são muito conhecidas, ou que na região não se volta muito para isso, porque existem muitas terras ainda, né? Mas em localidades onde se precisa se aproveitar melhor as áreas, é possível também. Sim, nós desenvolvemos nos últimos anos, não é de coisa de 30, 40 anos na nossa região, a cultura de exploração da terra pelos grãos, né? E agora o leite, um pouco mais. E com isso a gente entendeu que a gente tinha que derrubar tudo, derrubar todas as matas, todas as florestas que nós tínhamos em pé. Passando o ciclo da madeira, que fez, inclusive, com que Laranjeiras fosse um importante ponto, né, do estratégico no estado do Paraná, a gente passa para essa fase. Mas a gente tem um outro recurso muito precioso aqui na região e pouco valorizado, na minha opinião, que é a própria erva mate. E ela nos mostra isso. Então, o campo mais técnico da agroecologia, ele vai ensinar como fazer. As empresas que se voltaram para o ramo da erva mate aqui na região vão muito bem, obrigadas. Sim, a erva mate e com potencial ainda de exploração ainda muito maior, né? Então a gente percebe, por exemplo, o caso da erva mate, o caso da jabuticabeira e do pinhão já são 3 exemplos de produtos que têm uma comercialização muito tranquila de ser realizada, né? Cadeias produtivas que estão se consolidando na região e que podem ser exploradas de forma agroflorestal. Então, uma das formas, que não é a única, que é estudada por agroecologia de como fazer essa agricultura, é o manejo com a floresta em pé, o manejo agroflorestal. Outras possibilidades
por exemplo, para quem gosta de criar gado leiteiro, é manter as árvores em associação com o pasto. As vacas vão agradecer muito pela sombra que nós deixamos para elas, e a gente pode explorar também a madeira, explorar as sementes, explorar os frutos das árvores que ficam. Fazendo os espaçamentos devidos? Sim, com os espaçamentos adequados, né, de forma que a gente consiga coexistir, né, conviver, então que consiga manter árvores, manter pasto e manter as vacas ali, os animais bem criados. Então, existem conjuntos de sistemas que são projetados, né, dentro das bases dessa forma de fazer agricultura com bases ecológicas, que são pesquisados pela agroecologia. E que se adaptam a cada região, a cada tipo de cultura, né? De agricultura. Não tem receita pronta. No norte do Paraná, a gente tem experiências que exploram banana e o açaí Jussara, né? É uma experiência já que tem um reconhecimento nacional da Coopera Floresta. Aqui na região, nós temos que pensar o nosso próprio sistema, não tem como a gente... é vasto e riquíssimo, né? Professora, para a gente não deixar de explorar o outro eixo aqui dentro do nosso tempo, o eixo econômico, né? A gente percebe que ainda há muita confusão de para que grupo de pessoas seja voltada à agroecologia, né? E às vezes se associa com a agroecologia é para aquelas pessoas que têm pequenas propriedades, né, que são, porque é muito trabalhado aqui na região com a agricultura familiar, né, isso é natural que se pense assim. Mas a gente vê também fazendas muito grandes, como o Globo Rural mostrou no último domingo, no domingo do dia 4, até por ser próximo do Dia do Meio Ambiente, uma fazenda em São Paulo, que é do ex-piloto de Fórmula 1, o Pedro Paulo Diniz, que ele tem, né, em larga escala a produção agroecológica, essencialmente agroecológica. Então, quando a gente fala de grande crescimento habitacional, né, da população do mundo, quando a gente fala de que vai aumentar o número de pessoas, mas então como que vai se dar conta de produzir alimentos para todo esse povo se não for pela monocultura, que é algo muito já presente no imaginário das pessoas. E então, assim, não seria a questão também de dar autonomia para que mais gente produza, né? Porque daí vai se produzir mais grãos. Sim, a gente não consegue. Sim, a gente não consegue desconectar isso da questão política, né? Então, a política agrícola no Brasil foi pensada para que o Brasil fosse esse grande produtor de grãos, né? E embora se tenha todo esse incentivo para isso, nós ainda temos 70% do alimento brasileiro, e essa tendência se reproduz para o mundo como um todo, sendo produzido por esses agricultores familiares bem característicos que a gente vê na nossa região, esses camponeses, né? Então a gente tem um incentivo muito grande para a expansão, por exemplo, da soja, do milho, de outras culturas de larga escala, mas quem ainda alimenta a população é basicamente o feijão, o milho, ou grãos em geral, né? Mas o leite, enfim, que é produzido nessas unidades familiares. Então, isso tem uma história toda política no Brasil de como isso foi destinado. Quando a gente olha para experiências como da Fazenda da Toca, a gente justamente conhece uma grande agrofloresta gerenciada nos moldes, então, de uma fazenda. Então, como que é pensado aquilo lá? É como se fossem várias pequenas unidades em uma só fazenda. São ali cerca de 1.500 hectares, essa fazenda, e ela é subdividida como se fossem pequenas parcelas. Cada pedacinho é pensado, é trabalhado de uma forma. Sim, é bastante viável, e a gente cada vez mais vê essa tendência no Brasil. O Brasil, ele tem aí, estima-se que um crescimento de 30% ao ano da produção orgânica, e de uma forma mais acelerada do que a tendência mundial de que se tem cerca de 10% ao ano do crescimento desse campo da agricultura. A gente já tem países como a Nova Zelândia, em que grande parte
parte da sua produção é ecológica. E a gente tem países que têm mais de 20% da produção agrícola nessas bases. Infelizmente, o Brasil, embora esteja bastante acelerado, ele ainda tem pouca produção ecológica. Então, não é uma questão de viabilidade, é uma questão realmente de iniciativa política. A viabilidade econômica já não é tão questionada como era questionada há 10 anos atrás no campo da academia. De políticas públicas voltada para a agroecologia também, né, que hoje é um percentual muito pequeno do recurso da União, digamos assim, e também no sentido de fazer com que a diferença desse modelo, né, da Fazenda da Toca, que a gente se referiu à Fazenda do João Pedro Diniz, de São Paulo, é que lá eles preservam muito a questão, não se dissociando da questão social, né? Que é o humano, que esse ser humano que trabalha lá, ele também tem que ter uma qualidade de vida igual a do seu patrão, digamos assim, né? Morando bem, sendo bem alimentado, seus filhos tendo escola dentro daquele espaço, né? Mas uma pergunta que eu queria que a professora esclarecesse é em relação ao que também a produção de larga escala oferece até diminuição dessa produção por conta de todos os desgastes de qualidade de solo, de erosão. Sim, a questão não está tão associada à escala em si, mas à forma de fazer, né? Então, como a gente estava dando o exemplo, a própria Fazenda da Toca mostra que é uma escala maior, mas pensada cada pedacinho com as suas especificidades. Então, agroecologia, ecologia tem muito a ver com isso, com conhecer quais são os recursos, qual é o tipo de solo, que tipo de cultivo se adapta naquele local, naquela condição. E aí, em função disso, se trabalha da forma mais adequada. Uma agricultura que não considera isso, ela vai tender a ser uma agricultura extrativista, no sentido de exaurir todos os nutrientes, toda a vida daquele solo, toda a água, e se tornar inviável ao longo do tempo, né? O que não se prova sustentável. Não, nada sustentável. Professora, eu agradeço imensamente a sua presença aqui, em nome de todos os apoiadores do programa. Muito obrigada e apreciem toda a produção orgânica e ecológica que nós temos aqui na nossa região. Estamos de portas abertas na Universidade Federal. E ficamos agora com o professor Tiago Bittencourt e o quadro semanal Musicultura. Campo aberto para cultura. Boa tarde, eu sou o Tiago Bittencourt e estamos começando o Musicultura. Boa tarde. Nascida em meados das décadas de 40 e batizada inicialmente de pau elétrico, a guitarra baiana foi inventada pela lendária dupla Dodô e Osmar de Salvador. Partindo do violão, do cavaquinho e do bandolim, conceberam um instrumento que pudesse ser amplificado em alto volume sem gerar microfonia. Osmar Macedo era bandolinista e tocava seus choros misturados a algumas versões de músicas eruditas, quando, impressionado pela passagem do bloco de frevo, intitulado Vassourinhas do Recife, decidiu com o Dodô, que era expert em eletrônica, adaptar em um Ford Fubica uma aparelhagem de som capaz de transformar esse carro num palco ambulante e que desfilasse pelas ruas onde passavam os blocos. E as agremiações carnavalescas locais levavam os músicos tocando seus novos instrumentos elétricos. O pau elétrico de Dodô tinha a afinação de um violão. Já o de Osmar era como o de bandolim, com afinação em quintas. Nesta época, o instrumento de Osmar tinha 4 cordas simples, diferente da guitarra baiana mais difundida hoje em dia, que atualmente tem 5 cordas. Podemos dizer que musicalmente a linguagem da guitarra baiana se desenvolveu através da mistura que Osmar e Dodô faziam de choro, música erudita e frevo, mais tarde sofrendo uma forte influência do rock e através daquele que se tornou o maior ícone do instrumento, Armandinho Macedo, o próprio filho de Osmar. Armandinho pegou toda aquela mistura de Mozart com passo doble, Jacob do bandolim com frevo e acrescentou uma pegada mais roqueira, usando recursos próprios da linguagem guitarrística, amalgamando de vez a influência moderna da guitarra elétrica que vinha de Jimi Hendrix com uma origem bandolinística. Essencialmente brasileira, o pau elétrico também ajudou a desenvolver novos modelos de guitarras baianas, em parceria com luthiers como Luizinho Dinamite, Vitório Quintanilha e o grande Elifa Santana,
além de ser o responsável pelo acréscimo da quinta corda ao instrumento. A guitarra baiana de hoje é fisicamente e musicalmente o fruto dessa miscigenação. Um instrumento de madeira sólida com captadores magnéticos e afinação em quintas, capaz de transitar do frevo ao rock pesado, perfeito para tocar qualquer peça escrita para violino ou bandolim, ou seja, um choro ou um concerto. Fique agora com o Potpourri de Armandinho com a guitarra baiana. Espero que tenham gostado e até a próxima. Grande abraço. É campo aberto para a cultura e você, ouvinte, é nosso convidado no próximo domingo com mais um tema relevante sobre a cultura do nosso município e da região. Campo aberto para a cultura. Apresentação, produção e direção, Celi Andrade. Gravação e edição, DJ Gomes e Valdecir de Oliveira. Apoio: Universidade Federal da Fronteira Sul, Rádio Campo Aberto, Iguaçu Antiguidades, Som de Davi, MW Produções e Casa Nostra, pizzaria e hamburgueria. Além da excelência em pratos à la carte, serve o Chopp Colina, o melhor da região. Brasil, meu Brasil brasileiro, campo aberto pra cultura.